Boa tarde, Cui. Boa tarde, Joel. Nem sei para qual câmara. Aquela é a minha câmara. Yeah. Mas aquele não é o meu melhor ângulo. Posso falar com esta? Não. Vamos ouvir um shorty e se estiverem a ver a versão em vídeo, podem follow along. Acompanhar-nos. Porque vamos ver a transcrição do shorty enquanto ouvimos. E depois vamos testar o Joel no seu conhecimento de expressões e pronúncia. Ai. The pressure is on. Olha aqui. Agora não faz barulho. A minha cadeira estava a fazer muito barulho. Pois, squeak. E agora já não. Squeak. Então, neste episódio, a Helena vai organizar o seu armário. Sim. E alguém oferece-lhe ajuda. E acho que vamos ver alguns exemplos de um verbo muito difícil, que é dar, to give. Oh, meu Deus. Mas também funciona com 1002 expressões. Precisas de ajuda? Não, obrigada. Eu dou conta disto. Tens a certeza? Tens aí muitas coisas para arrumar. Sim, eu estou a aproveitar para escolher algumas coisas. Já dei com verdadeiras relíquias aqui. Mas eu posso dar-te uma mãozinha. Está bem, dou-me por vencida. Ajuda-me com estes álbuns de fotografias. São muito pesados. Posso ver? Podes. Olha, tu e a Carolina davam-se bem nesta altura. Sim, isso foi antes de nos chatearmos. O que queres fazer com estes álbuns? Podes guardá-los ali em cima. Aqui. Mas não há espaço aqui. Tens de arranjar espaço. Dá-me esses livros. Ouve, eu não dou para isto. Então, não querias ajudar? Sim, mas não sabia que era para carregar pesos. Deixa estar. Eu arrumo isto sozinha. Vamos dar um passeio. Arrumas isso depois. Estás maluco? Primeiro querias ajudar, agora queres dar um passeio? Estou entediado. Isso já eu percebi. Deixa-me organizar isto e a seguir vamos passear. A sério? Não me dês falsas esperanças. A sério. Não preciso arrumar isto tudo hoje. Mas tenho de deixar minimamente organizado para acabar amanhã. Então eu espero por ti na sala. Está bem, eu já deixo. Boa, até já. Até já. Eu consegui ouvir alguma pronúncia do Porto. E tu? Também já é comum neste casal. O Pedro e a Natasha. Sim, mas tem uma dicção muito boa. Sim. Houve algumas palavras que nunca aprendi. Palavras ou expressões? As duas coisas, por acaso. Vamos ver. Sabes o que é dar conta de uma coisa? É notice? Também. Yeah. Dar conta. Então, dar conta, sim, o significado principal é to realize, to notice, mas, por exemplo, dar conta do recado é be able to handle something. Ok. E eu acho que esse é o significado que está nesta frase. Eu dou conta disto. I can handle this. Ok. Normalmente esta expressão completa é dar conta do recado. Vamos ver o que a tradução diz, porque dá para ativar ou desligar as traduções no nosso site. Advertisement. I can handle this. Ok. Mas vou desligar porque não quero fazer batutice. Eu acho que o que tu estás a pensar quando dizes notar ou realize é dar conta de que eu dei conta que o frango estava queimado. Ok. Dar conta que... Por exemplo, dar conta do frango parece que tu comeste o frango todo. You could handle the chicken. Eu dei conta que o frango estava frio. I realized the chicken was cold. Que complicado, não é? Dar conta que... Mais... já dei com verdadeiras relíquias aqui. Relíquias. O que é relíquias? Relíquias é coisas antigas e importantes. Antiguidades. Antiguidades têm o mesmo valor que relíquia. Uma relíquia é uma coisa muito antiga e valiosa. Mas já viste aqui dar com... Eu dei com verdadeiras relíquias aqui. Aqui é o significado que estavas a falar. Ok. I stumbled on. I found out. Ok. Já dei com to notice. Pois, uma coisa é dar conta de... Isso é to handle. Dar conta de... Dar conta
do recado, Ok. é a expressão mais completa. Por exemplo, se alguém te diz, podes levar estas caixas, tu podes dizer, não te preocupes, eu dou conta do recado. Ok. E dar com, sem o conta, só dar com, é to realize, to find out, to notice, dar uma mãozinha. Ah, sim. Eu posso dar-te uma mãozinha. Isso é parecido com o inglês. I can give you a hand. Give you a hand. Yeah. We don't say, I can give you a little hand. Mãozinha. É o diminutivo de mão, não é? Ah, dou-me por vencido. Dar-me, sim, eu dou-me por vencido. Like I give up. I give up. Ok. Vencer é do verbo to win, não é? Mas vencido, like you were won over. Ok. I was Which means beaten. beaten. Ok. You lost. Dar-se bem. Ah, sim, eu gosto dessa expressão. Duas pessoas dão-se bem. They get along. Dois irmãos ou um gato e um cão. Sim, é normal perguntar. Eles dão-se bem? A Elsa dá-se bem com a Clarinha? Não. A Elsa não gosta nada da Clarinha. O que é que ela diz aqui, a Helena? Sim, isso foi antes de nos chatearmos. Isso foi antes de nos chatearmos. Não é chatearmos, Não, acho que eu dizia isso antigamente. mas aquele é lê-se como um I. Chatear. Chatear. Ah, mas parece que devia ser chatear. Mas não é. É uma exceção na Mas tu pronúncia. leste bem. Ah, só porque já ouvi muitas vezes essa palavra. Ah, Eu não dou para isto. yeah. Sabes o que significa não dar para isto? I'm not good at it. Ah, ok. Eu não dou para cozinheiro. Ah, ok. Tipo, não consigo fazer uma coisa. Yeah. Eu não dou para cozinheiro. Eu não dou nada como cozinheiro. Eu não dou valor. Eu não dou. Ah, ok. Careful with your chair. I know, but it's only when I move very. Like if I move a lot, it doesn't make any sound. But if I just breathe. Breathe. Ah, já foi a minha vez para te corrigir. Mais usos do verbo dar. Dar um passeio. Dar um passeio. Go for a walk. Go for a stroll. Sim, go for a walk. Dar um passeio. Mas tem que ser as três palavras juntas, porque dar um pode ser outra coisa qualquer. Ah, eu não conheço esta palavra. Entediado. Conheces a palavra tédio? Tedium? Ah, ok. Existe em inglês? Sim, quando uma coisa é muito frustrante ou Boring. Pois. Em português, tédio é... ou uma coisa muito repetitiva. Sim, Yeah. mas e que geralmente aborrece. Então, quando estás entediado, estás tipo farto, Ok. De uma coisa cansado. que já fizeste muitas vezes. Sim. Ok. Vamos ver qual é a tradução. I'm bored. Ok. Bored. Essa tradução é simples. Não me dês falsas esperanças. Aqui também é fácil o uso porque é Yeah. dar. Don't give me false hopes. Lê a frase da Helena. A sério, não preciso de arrumar isto tudo hoje. Mas tenho de deixar minimamente organizado para acabar amanhã. Minimamente. 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 Como são vários is, há sempre aquela vontade em inglês de fazer um a Minimamente. ou minimamente. Ok. É minimamente. Porque todos os is são iguais na pronúncia, não é? São sempre i. Mas há aquela vontade de quem fala inglês de fazer um ma, não é? Manamamente. Olha, dá para saltar para esta frase na gravação. Vou clicar. A sério. Não preciso arrumar isto tudo hoje. Mas tenho de deixar minimamente organizado para acabar amanhã. Minimamente. Tenta outra vez. Minimamente. Boa. Minimamente. Esta palavra é difícil por acaso. Deixe-se. Deixe-se. Porque tens que fazer, é como uma piscina, tens que fazer aquela transição entre o S e o C. Se não, quer dizer, há pessoas que dizem deixo. Acho que a Natasha ou a Helena. Helena diz assim, vamos ouvir. Está bem, eu já deixo. Eu já deixo. Sim. Acho que é quase uma questão do que soa melhor para ti. Para mim soa melhor o deixo. O português já tem tanto x Yeah. que mais um x Não tens que acrescentar mais. acrescentar. Deixa-me ver se no meu telemóvel eu encontro mais expressões de dá. Ok.
E enquanto fazes isso, eu vou guardar algumas palavras para o meu Smart Review. Vamos ver. Eu uso muito isso. Tu não usas nada, mentiroso. Eu uso por acaso. Mas eu usaria se estivesse a aprender português. Acho essa função muito boa. Por os nossos membros, dá para guardar frases para depois treinar e decorar. Sabias? Claro que sabia, já explicaste-me isso 1000 vezes porque estás tão orgulhoso. Pois. Entediado. Entediado. Vou guardar isto. Add to Smart Review. Dar uma mãozinha. Vou guardar esta também. Dar uma mãozinha. Dar conta de. Vou guardar. Dar-se por vencida. Esta função é nova. De guardar palavras. Não dou para isto. Então, sabes o que é que eu encontrei? O quê? 60 significados e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pelo menos 8 expressões com a palavra dar. Mas só o dar, o verbo, eu encontrei 60 significados. Claro que não podemos ver todos, mas, por exemplo, diz-me o que é que achas que significa eu dei um bom futebolista. Que tu tornaste-te num bom futebolista. Boa. Não me vou dar ao trabalho de ler. Não vais perder tempo a ler uma coisa. Exatamente. Achas que são fáceis estes significados? É só pelo contexto que estou a adivinhar, mas eu não conheço essas expressões todas. Esta planta não se dá bem aqui. É um pouco como quando as pessoas se dão bem ou não, não é? Sim, então a planta não se adapta a este ambiente. Esta mesa não dá com este chão. Não ficam bem juntos. Boa. Vou dar entrada deste valor. Dar entrada é give a deposit. Não. Não? Entry. Vou introduzir este valor no computador. Vou dar entrada deste valor no computador. Eu estava a pensar em dar uma entrada. Para uma casa. Yeah. Não. A notícia deu na rádio. Passou no rádio. Na rádio. Na rádio. Dar parabéns. To congratulate. Ok, isto são tudo significados. Outro, por exemplo, o incêndio deu-se durante a noite. Aconteceu? Dar-se. Sim. Bem, eu não vou poder fazer os 60. Agora, sabes porquê? Porque não dá para fazer tudo. Não dá para fazer. Boa! Agora, expressões. Dar certo. Funcionar. Sim. To be successful. Yeah. Funcionar, sim. Dar de si. O móvel deu de si com o peso da televisão. Ceder? Ceder, crack, ceder. Muito bem, ceder. Dar em. Por exemplo, eu vou dar em maluco. Vais acabar por ficar maluco? Tornar-me. Dar errado. Não funcionar. Funcionar. Dar para trás. Quando eu te conheci, eu dei-te para trás. Ficar suspeito ou hesitant. Recuar. Sim. Recuar um pouco. Também usamos... Dar um passo para trás. Essa é a definição que está aqui, mas eu também usamos muito dar para trás como... Quando vais sair com alguém e a pessoa no dia a seguir não te liga de volta ou... Ok. Então, dar para trás é tipo rejeitar. É como dar uma tampa. Fomos sair e eu dei-te uma tampa. Okay. Mas o que está aqui é o que tu disseste. Dar para trás é recuar. Bem, acho que já damos muitos exemplos. Mas espera, há mais. Isto é muito Sim, giro. mas... Mais 3, só mais 3. Okay. Dar tudo por tudo. Para dar o teu melhor. Sim. Quem me dera. Quem me dera. É giro porque é com dar. Eu às vezes nem penso que esta expressão tem o verbo dar. Sim, só pensas na expressão como um todo. Uma coisa Quem me fixa. dera. Quem me dera é I wish. Oxalá. 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 Tomara. Último. Tanto dá. Queres ir sair comigo? Tanto dá. Tanto dá. It's like tanto faz. Tanto faz. Ok. No, Estás muito bem. I don't care. Estás no nível H2. De português. Isso nem existe. Não.
Mas ainda não conheço todas, ou provavelmente nem conheço metade dessas expressões que usam o verbo dar. Sim, mas com o contexto é mais fácil. Se eu ler uma frase e tu entenderes o contexto, consegues perceber. Pois. Ok, antes de sairmos tenho que usar o meu Smart Review. Espera, mas tu já usaste. Já guardei palavras para o meu Smart Review, mas agora tenho que praticar. Eu estava distraído. Flashcards. Eu gosto mais deste modo. Foram estas as que tu adicionaste agora? Não, eu já adicionei estas há imenso tempo. São outras que já tens. Sim. Se quiseres ver todas as minhas frases. Uau! Então, estas em verde são aqueles que já aprendi. A verde. Estas a verde. Estas a verde. Eu já aprendi essas. O primeiro grupo são aquelas que adicionei agora. Então são novas. Apertar os cordões à bolsa. To cut down on expenses. Apertar os cordões à bolsa. Vamos ver. Apertar os cordões à bolsa. Muito bem. E agora marcas como certo? Sim. Ok. Bem, dá para adivinhar pela foto. Tirar a cavalinho da chuva. Faz sentido o que disseste? Tirar a cavalinho. A cavalinha. Tirar o cavalinho da chuva. Tirar o cavalinho da chuva. Da chuva. Qual a diferença entre um cavalinho e um pônei? Deve ser a mesma coisa. Não, em inglês são coisas iguais, um cavalo pequeno e um pônei. Um pônei é um cavalo pequeno, não é? Mas um cavalinho pode... Não, um pônei é uma coisa diferente. Os cavalos começam pequenos e crescem. Então é um cavalo bebê. Sim. Tá bem. Tirar o cavalinho da chuva. Mas esta devias marcar como uma cruz. Pois. Tenho que voltar para trás. Não, continua. The old kitchens have a chimney. Diz-me lá essa frase em português. As casinhas antigas tinham chaminé. Nada bom. As cozinhas antigas tinham chaminé. Tinham chaminé. Cozinhas antigas têm uma chaminé. Marca como errado. Sim, vou. Ai. Escapei por um triz. Eu escapei por um triz. Por um triz. Ela fez uma tempestade num copo d'água. Ela fez uma tempestade num copo d'água. Okay. Essa foi bom. Já chega. Não tenho que estar a gravar isto. Mas acho que ainda tens muito trabalho para fazer. Pois. Eu gostei muito deste episódio. Guardei algumas frases para o meu Smart Review. Foi útil. Foi muito útil. E a tua pronúncia está melhor. Obrigado. Mas dá muito trabalho. Uau! Olha para ti, que inteligente. Só deste conta agora? Dar conta. Ok. Não dou para isso. Boa. Ok. Obrigado por assistirem a este episódio. Esperamos que tenham gostado. E esperemos que dê para perceber. Eu também. Espero que dá para perceber. Dê. Espero que dê para perceber. Pois, conjuntivo. Vocês dão conta do recado. E se não, podem mandar-nos uma mensagem com as vossas dúvidas. Obrigado, Rui. Obrigado, Joel. É muito estranho ter tantas câmaras. Tenho que habituar-me. Obrigado. Obrigado, Joel. Obrigado. E até a próxima. Até à próxima. Tiri.